Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim. Hoje a gente tá aqui no escritório por 2 motivos. Primeiro, porque a gente demorou muito pra começar a gravar. E segundo, que tá muito calor e aqui tá ar-condicionado. Sendo bem sincero. É mais confortável, né? Sim. E precisamos de conforto, por isso que é. Precisamos. Dizem que a taurina tem como princípio básico a alimentação e o conforto. A alimentação, sim, a gente entende. Concordo. Mas o que é conforto pra você? Eu não sei. Porque eu não consigo definir um conceito de conforto, assim. Não? Porque, tipo, conforto não é sentar num lugar confortável. Conforto é um sentimento pra mim, sabe? Tipo, às vezes eu tô confortável em pé. Sim. Muito poucas vezes. Não, mas o que eu quero dizer é que é um estado de espírito, assim, pra mim, sabe? É eu estar num lugar confortável, com pessoas que me deixam confortáveis, enfim, é um estado de espírito, não é físico. Se você, então, acha que isso é conforto, o que é o desconforto? Ai, desconforto pra mim é quando eu tô incomodada com alguma coisa e não consigo sair daquele enrosco ali do incômodo. É um enrosco. É um você enrosco. Tá presa. É um enrosco. É tipo um carretel de... Tipo um carretel de emoções. Entendi. Bom, o vídeo de hoje, ele vai trazer um tema que ele pode ser muito simples e muito difícil ao mesmo tempo. E sei lá, eu acho que eventualmente eu falo um pouquinho desse tema em lives, em outros vídeos, em outros conteúdos, mas eu queria muito parar esse tempinho aqui pra conversar e dividir com vocês algumas coisas, porque muita gente passa pela mesma coisa que eu, né? Ontem, 3 da manhã, eu postei no Twitter, 3 da manhã, o horário dos ansiosos. E teve gente que falou, cara, sim, eu fui dormir 8 da noite, com sono, capotei e acabei de acordar. Nossa. De repente, assim. E 3 da manhã pra mim é muito a chave, assim, sabe? Se eu, sei lá, 1h pouca, 2 da manhã não tô com sono, pra mim ainda tá ok. Mas se bate 3 da manhã e eu não conseguir dormir, aí eu falo, é ansiedade. Porque ali pra mim é muito a chave, assim, que define a ansiedade pra mim, impactando o meu sono. Né? E eu tô com muita crise de ansiedade essa semana inteira, e eu fico vendo vários impactos dessa ansiedade de forma limitadora na minha rotina de trabalho e na minha vida. Você acha que essa semana a gente ficou... Eu também fiquei ansioso essa semana, né? Sim. Voltei a estudar. Sim. E aí é meio que impossível. A gente até conversou sobre isso, inclusive em um dos vídeos dessa semana. Sim. Sobre esse retorno ao estudo, e é impossível você não ficar ansioso tendo a perspectiva de tudo que você tem que aprender ali pela frente. Sim. E pouco tempo. Sim. Então essa análise pessoal gera ansiedade. Você acha que essa semana é uma semana ansiosa muito por causa do final de semana de carnaval? Não, até porque eu acho que assim, primeiro que eu cheguei a algumas conclusões profissionais, inclusive aqui, trocando muita coisa com vocês, né? Eu acho que quando a gente verbaliza alguns pensamentos e elabora algumas reflexões, a gente acaba colocando esses pensamentos e essas reflexões em perspectiva e consegue ter uma visão melhor sobre elas. E eu falei bastante essa semana sobre a rotina de trabalho que a gente está tendo desde janeiro, sobre como que tá difícil equilibrar vários pratinhos que a gente foi obrigada a assumir nesses últimos tempos, sobre como que o mercado demanda algumas coisas naturalmente, assim, e a gente não consegue entregar ou dar conta, porque, de novo, vários pratinhos. Numa guerra, assim, contra alguns conceitos do mercado. A gente tá, né? E isso tá me cansando. Da mesma forma que isso tá me dando muito prazer, porque eu acho que eu tô tendo mais segurança profissional de dizer alguns nãos. Sim. Ao mesmo tempo, isso tá me deixando reflexiva o tempo todo sobre os nãos. Por quê? Eu sei que em algum momento esses nãos podem virar coisas boas e ruins. E aí não saber se esses nãos vão virar coisas boas e ruins, talvez esteja me dando ansiedade, entendeu? A falta de conhecimento do solo que a gente tá pisando agora. Por exemplo, a gente nunca teve um crescimento orgânico no YouTube baseado em conteúdo apenas como a gente tá tendo agora. Sim. Por quê?
Porque as pessoas antes era assim, estamos falando de Dark. E aí tinha um boom de visualizações para o público de Dark. Sim. Terminou Dark, esse público saía. Começou Game of Thrones, House of the Dragon, a mesma coisa. Um boom de visualizações, um boom de monetização, 3 meses ali com AdSense super legal no YouTube, de repente acaba Game of Thrones, acaba House of the Dragon, as pessoas somem do canal e o nosso AdSense cai para 1/3. E aí a gente para de crescer, estagna assim o crescimento, né? Eu vejo que o AdSense, ele tá muito mais equilibrado, né? Não de uma forma 100% boa, porque ele tá ali 1/3, 1/4 do que geralmente ele é, com coberturas incríveis. Mas eu entendo que se ele estabilizou de uma forma mediana, não muito boa, e a gente tá tendo uma curva de crescimento de inscritos no canal, e ao mesmo tempo um retorno de satisfação do que a gente está fazendo, muito mais visível e muito mais palpável e muito mais direcionado à crise Panda e muito menos direcionado a Netflix, Marvel, Prime Video, ou seja lá qual for a empresa que a gente esteja falando, quando eu coloco na balança todos esses elementos, eu enxergo que o saldo é positivo, né? As pessoas estão aqui para conversar com a gente, independente do que a gente fale. E isso pra mim é muito mais legal. É muito mais legal a gente conseguir fazer um vídeo sobre ter visto o Homem-Formiga, que seja uma conversa entre amigos, do que seja uma crítica, um veredito, uma nota, uma coisa que pré-determina que a minha opinião precisa guiar a sua e as suas ações. Sabe? Então, mas é interessante isso, porque assim, existem 4 pilares para um pensamento positivo. É a nossa reflexão sobre nós mesmos, a nossa reflexão sobre outras pessoas, a nossa reflexão sobre o meio onde a gente vive e sobre o futuro. Tá. E aí, se um desses pilares estiver inseguro, meio que você não consegue ter um pensamento o tempo todo positivo. Sim. Então, é fácil se a gente dividir, tipo, ok, sobre mim nessa situação eu tô ok, sobre os outros eu tô ok, sobre o meio eu fico um pouco insegura. Porque as minhas atitudes não parecem ser o que o meio exige que eu me comporte. Sim. Mas eu tô segura do que eu tô fazendo comigo mesmo. Então, é meio, tipo, o que vem do invisível, né? Sim. E isso atrapalha a nossa perspectiva do que vem no futuro. De tudo. É. Sim, com certeza. Mas isso com certeza absoluta. E aí, é o que a gente precisa correr atrás de informação. Tipo, ok, o meio tá confortável? O que vem de fora, né? Esses pensamentos, porque... Quando a gente conversa com as pessoas aqui, os comentários são positivos. São super positivos, sim. E aí a gente fica, tá, mas esses comentários refletem realmente os pensamentos que impactam o meu trabalho? Não. Né? Porque o mercado, ele não é legal. Nenhum mercado é legal. Não. Né? Todo mercado busca resultado. E quando você entra numa fase de transição, e eu acho que é uma transição aqui muito mais pra gente mesmo, do que efetivamente para o mercado, porque teoricamente assim, no nosso Instagram a gente continua entregando o que a gente sempre entregou, com um pitaco ou outro assim, extra, mas a base, o pilar do nosso Instagram é muito aquilo, o pilar do nosso site é muito aquilo que a gente sempre entregou, né? Aqui que a gente está se permitindo utilizar a plataforma de um jeito diferente, que seja um pouco mais coerente com a nossa forma de viver a nossa vida e um lugar que a gente possa de verdade colocar os nossos pensamentos e as nossas emoções e os nossos valores, sem se preocupar com número, visualização, algoritmo ou qualquer outra coisa assim. Mas eu tô vendo que no fim das contas, todas essas nossas coragens e desbravamentos e tudo mais, eles não tem como, eles vão tipo o fungo de The Last of Us, sabe? Eles vão invadindo outras coisas. Ontem, por exemplo, eu me peguei com uma vontade. Tipo, eu terminei de ler Daisy Jones. Eu queria fazer um Reels sobre Daisy Jones, mas eu acabei fazendo um Reels sobre uma intervenção ao público literário que precisa acreditar mais em si mesmo e na sua felicidade. E aí, depois que eu terminei de gravar, eu falei, cara, que escolha louca que eu fiz aqui. Porque eu queria falar do livro, eu queria falar da série, e eu ainda vou fazer esses conteúdos, mas a minha primeira opção foi, gente, vamos ser felizes, vamos conversar aqui sobre o quanto que a gente tá limitando nossas experiências de felicidade com as adaptações. Mas olha a categoria que você colocou o seu próprio conteúdo. Você falou, que escolha louca. É. E não é uma loucura que parte de você. Não. É uma loucura do que você acredita que o outro pensa. Sim. Ou que o mercado de criação de conteúdo pensa. Com certeza.
E aí, eu acho que talvez essa semana, até pelo Panda ter voltado a estudar, e é óbvio que trabalhando em casal, gente, tem um fio de cabelo meu que tá maior do que o meu cabelo. E isso tá me incomodando num grau, assim, mas ele tá muito maior. Olha isso aqui. Ele tá, tipo, muito... Caraca. Ah, pera. É Não um é esse fio. mesmo, não é. É? Ah, pera, ele tá... Ah, É um fio solto que tá preso em outro que fio. fez um nó. Aí fica um fião. Ah, eu tô enrolando pra cortar meu cabelo, mas eu acho que vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer, Cris. É isso. Bom, impacto... Ah, não tava tão embolado, não precisa arrebentar nada. Ele saiu sozinho. Pô, pra quem perdeu muito cabelo por conta do Covid, isso daqui me deixa neurótica. Cada um cabelo que cai da minha cabeça, eu fico... Por que Josefo? Mentira, não são Josefos o nome deles, mas agora pode ser que seja. E aí, tipo, são os Josefos. Josefos. É tipo uma civilização, né? De Josefos, a comunidade Josefa da minha cabeça. O Panda ter voltado a estudar também, talvez... Impactou. Eu acho que psicologicamente, né? Porque quando você faz tudo em dupla, você tem a falsa sensação, e é falsa a sensação, porque não somos pessoas iguais. Sim. Então nossos ritmos não são iguais para trabalho. Mas você tem a falsa sensação de que tudo vai ter uma bola dividida em todos os momentos e todas as horas. Sim. E eu sei que o Panda, por exemplo, ele, tadinho, né? Tá acordando cedo pra conseguir estudar num horário que não impacte o nosso trabalho, pra realmente ter essa troca. Eu treinei na semana passada. Sem precisar acordar, eu acordei todos os dias cedo. Pra poder se preparar pra isso. E trazer ali na rotina dele uma dedicação ao estudo que não impacte no trabalho e, novamente... uma dedicação ao trabalho que não pese psicologicamente na culpa de não estar estudando. Isso. Eu sei disso, de todos os pratinhos sendo equilibrados. Mas talvez a minha cabeça tenha projetado ansiedade sobre isso também. Sabe aquele sentimento de agora eu tô sozinha? Porque agora ele está fazendo outra coisa? E por mais que não seja assim, que as atividades sejam descritas e divididas, ainda assim... eu não posso atrapalhar nas horas que você está estudando, né? Que você está bloqueado. Então, talvez a minha cabeça tenha ficado essa semana com muita cobrança de coisas que não fazem o menor sentido, e eu sei. Até faz. É porque então, não é só uma adaptação minha, é uma adaptação sua também. Mas eu digo que não faz sentido porque, assim, a gente tem as soluções pra tudo isso já. Sim. Mas ainda assim, o meu cérebro tá do tipo, mas e aquilo ali que vai rolar não sei quando, hein? E aquele cronograma lá da primeira semana de março? Você já pensou nele? Porque agora tá ótimo, mas em março? E aí a minha cabeça de gente ansiosa, né, gente? A minha cabeça só vai embora, assim, sozinha. E aí tem 3 dias que eu não durmo. Não durmo. Tô dormindo, assim, da 3, 4 da manhã, eu tô assim, ó. E agora eu vou fazer o quê? Em que eu vou me concentrar? Não, mas se você pensar em todos os dias dessa semana, hoje é sexta-feira, é um bom dia pra você pensar na semana. Sim. Todos os dias dessa semana você testou algo diferente. Você testou, por exemplo, trabalhar enquanto eu estudava. Sim. Você testou sair daqui e trabalhar na sala. Sim. Testou trabalhar no escritório. Quarto. Tipo, você fez alguns testes, você se movimentou. Sim. E aí, de todos esses movimentos, tem pontos positivos e negativos. Sim. O Em negativo é que você tá no ar-condicionado e eu não. Isso. Mas aí é aquele negócio. Eu acordo cedo, eu escolho o lugar que eu... Cheguei então... primeiro, entendeu? Então se eu levantar 3 da manhã, que eu não tô dormindo... E vou chegar aqui pra estudar, você vai estar aqui, eu que tenho que me virar. Ué. Não, mas agora, brincadeiras à parte, quem acompanhou os vídeos durante a pandemia viu que eu tive crises de ansiedade muito sérias na pandemia, né? Sim. E crises de ansiedades que refletiram fisicamente, assim, tipo, minha boca inchou, eu tive várias outras coisas assim. E eu acho que... E eu nunca quis fazer um vídeo sobre ansiedade, apenas, assim, tipo, vamos conversar sobre ansiedade. Isso. Pra eu falar com vocês como eu lido com a minha ansiedade. Tipo, eu não lido, gente, eu tento lutar contra. Eu não abraço a causa. Sim. Eu tipo, eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu vou botar na bio do meu Instagram, Cris Siqueira, criadora de conteúdo ansiosa. Não, tipo, não é um rótulo que vai me definir. Você tem alguns pensamentos automáticos? Como assim? Tipo, pensamentos que você não controla. Momentos ansiosos. Você tá de boa, você acordou, você tomou café. Sim, o primeiro pensamento não vai dar tempo. Eu não vou dar conta, não vai dar tempo. É isso, assim.
Eu olho a lista e é engraçado isso, porque eu sei que o planner, ele ajuda muito pessoas ansiosas. Sim. Né? E aí, o planner, ele não me ajuda como roteiro. Uhum. Ele não me ajuda me acalmando. Ele me ajuda, me acalmando, o que eu digo diariamente, assim. Ele me ajuda me acalmando a longo prazo. Por exemplo, no início do mês, eu anoto tudo que tem pra fazer naquele mês já previsto, porque aí eu consigo relaxar visualmente, como se fosse assim um mapa que eu tô olhando, né? E aí eu olho assim, tipo, esses dias aqui já estão ocupados. Pô, visualmente eu tenho mais dias ok de gerenciamento do que dias ocupados. Então, vamos lá, esse mês vai ser ok. Entendeu? Do que diariamente, assim, do que olhando as atividades diariamente. Até porque muita coisa entra no meio, né? Exato, e aí eu não posso me desesperar com isso. Mas o que eu queria falar sobre vídeo de ansiedade e tudo mais, que eu vejo que tem muita criadora de conteúdo que, né, está nesse espectro da ansiedade de alguma forma e fala muito sobre isso, é que eu não queria fazer um vídeo romantizando isso, sabe? Eu não queria ver fazer um primeiro vídeo sobre ansiedade, dando dicas e falando como lidar com a ansiedade, meninas. Ou como ser uma pessoa feliz tendo ansiedade. Eu não queria isso. E como eu tô numa semana de muita crise de ansiedade, muita cobrança, e eu tô com as emoções tão à flor da pele, que eu joguei RPG essa semana e eu tive 2 cenas com a minha personagem extremamente emotivas e tudo mais, que eu chorei de soluçar, de ficar mal depois, assim. E eu sei que essa emoção que foi pra personagem não é só da personagem. Eu sei que ela é a minha ansiedade falando muito alto ali e pensando, pô, eu tenho aqui uma válvula de escape maneira, vou me jogar nela. E aí chorei, entendeu? Joguei tudo ali e as pessoas ficaram tipo, meu Deus, alguém dá um Oscar pra ela. E eu, sim, obrigada. Rolou essa emoção e esse momento, sim, confesso. Mas, mentira, não rolou. Mas eu queria vir aqui falar pra você que tá aí do outro lado e que lida com a sua ansiedade, seja de forma pública, com várias pessoas da sua família ou do seu ciclo social sabendo, ou de uma forma muito íntima. Pessoal. E pessoal, gente, eu comi coco. E aí tem um coquinho que ele tá aqui, ó, me incomodando na minha garganta. Então ele fica meio que me incomodando na minha garganta. Eu queria vir aqui dizer pra você, assim, que não tá tudo bem ser ansiosa, de verdade, assim. É um saco. Ocupa e destrói muito do nosso cronograma e do nosso planejamento. Mas tá aqui. Não é um carrapato, sabe? Que incomoda, coça, desconfortável. Você tira e faz tipo... tô bem agora sem isso. E demora tempo pra você se acostumar a alterar essas linhas de pensamento pra se adaptar melhor, né? Sim. Não é algo que você transforma de uma coisa pra outra. Não. Até porque a vida não é uma constância. Exato. E várias coisas novas acontecem todas as semanas, E todos cara, os eu dias. fico meses, às vezes, assim, sem ter uma crisezinha de ansiedade, sabe? Fico meses lidando super bem com o cronograma. De repente vem. Só que o que aconteceu? E aí vou abrir uma parada aqui pra vocês entenderem como funciona a mente de uma pessoa ansiosa. Na semana passada, a gente recebeu um convite pra uma coisa que vai acontecer em março. Sim. E que vai bloquear uma semana. Isso acabou comigo. É uma coisa incrível. Tô descobrindo aqui com vocês, tá, gente? Porque eu não sabia que isso tinha acabado com você. Não, mas eu tô realizando agora, pensando nisso, assim, nessa parada que eu faço do mês. Né, eu estou pensando enquanto eu converso aqui. Esse vídeo é sobre eu chegar numa conclusão. Tô chegando a uma conclusão aqui. E eu tô pensando, tá, mas o que tá me deixando tão desconfortável? Eu já tenho um cronograma, por exemplo, pro final do mês de março, de 4 dias bloqueados. Né? De um compromisso que eu tenho. Sim. E isso já estava me deixando ali, equilibrando os pratinhos mentalmente do que vai ter que acontecer por conta desse meu bloqueio de agenda. E aí, agora eu sei que eu tenho mais um bloqueio de agenda em março. Sim. Isso reduziu março para metade do que ele era, originalmente, enquanto mês disponível de trabalho. E aí a minha mente tá assim, tá, como que eu vou fazer março inteiro em metade do mês? E ferrou. A minha mente ansiosa foi embora com isso. Mas aí, se você pensar, uma reflexão sobre controle. Isso! Mas mente ansiosa, né?
Eu tava fazendo um curso que é Como Pensar como um Filósofo. E aí o professor fala assim, um dia eu me propus a fazer exatamente o que a vida achar que eu deva fazer. Então ele se eximou de qualquer controle sobre a vida dele. Ele falou, ok, existem forças que de alguma forma me levam a pensar e refletir. Forças me levam. Sim. E eu vou me deixar levar por essas forças. Aí ele foi passear com o filhinho dele, que era criança, 2, 3 anos. E aí o filho dele falou assim, pai, vamos sentar ali? O impulso dele era falar, não, vamos logo porque a gente tem que ir em tal lugar. Mas quando o filho falou, ele lembrou que ele estava num dia onde ele ia se deixar levar. E ele falou, vamos. E aí ele sentou com o filho e viveu uma expectativa, uma experiência ali. E ele ficou pensando sobre isso. Tipo, eu não teria vivido essa experiência com meu filho. E ele conversou com o filho, eles conversaram sobre as pessoas, conversaram sobre o lugar. E ele falou, eu não teria vivido isso se eu não me deixasse levar. Então, assim, normalmente a gente tenta organizar muito tudo para dar o melhor possível. Mas às vezes o melhor que a gente pode nos dar é só ser. Mas sabe o que eu tô pensando aqui também? Nossa vida, ela sempre profissional, ela sempre foi muito baseada na data dos outros. As estreias de séries, não posso perder esse hype, vai ter uma estreia de cinema, não posso faltar com aquilo ali naquela semana. A minha agenda vai ser fechada para isso. Sempre foi muito guiada pelo mercado, a nossa rotina profissional. E talvez, nesse momento agora, eu entenda um pouco melhor a galera de moda e beleza, por exemplo. Por quê? Você concorda que se uma blogueira de moda ou de beleza tá na casa dela, tá em Jericoacoara ou no Japão, ainda é sobre ela? Sim. E as experiências dela com moda, com beleza, com a vida, com o universo, com tudo mais? Um criador de conteúdo de entretenimento, ele é muito travado pelo mercado. Porque por mais que você seja uma pessoa que assista outras coisas além do hype, o mercado te obriga a viver o hype. Muito, assim. Muito. E não é aquela parada que, inclusive, a gente conversou na CCXP com alguns criadores de conteúdo de... Olha a sua timeline. É sobre você ou é sobre empresas? Sobre empresas. Aí, sobre empresas. Netflix da vida, Disney da vida, Prime da vida. Tipo, é aquilo. Não é sobre você. Né? É sobre outras coisas. É sobre o que outras marcas querem que você fale sobre elas. Exato. Mas é o que você quer falar? Igual esse negócio de Daisy Jones, né? Eu recebi muita mensagem essa semana falando assim, você começou a ler por causa da série? A Ju mesmo me perguntou na live de ontem, qual foi o gatilho que te fez começar a ler agora? Foi a série? Porque assim, as pessoas me recomendam esse livro desde 2021. Olha... E todos os livros da Taylor, né? O Evelyn Hugo, Daisy Jones, tal, Malibu. E eu nunca tive vontade de ler. Eu comecei a tentar ler Evelyn Hugo no ano passado e não conseguia passar das primeiras páginas. Eu já tava ali meio que no período de ressaca literária. E aí, quando a Ju perguntou essa parada, foi a série? Aí eu falei, cara, pior que não foi. Foi o quê? Foi um challenge que eu coloquei no meu Instagram no final de 2022. Em que as pessoas me recomendariam 12 livros. E aí eu peguei... Como eu já tinha comprado em 2021 Evelyn Hugo e Daisy Jones, tipo, eu já tava com esses livros no meu Kindle, e Malibu, os 3, desde 2021. E eu não tinha lido ainda. E aí eu falei assim, vou escolher então do que a galera me respondeu na caixinha, com livros que eu já tenho, pelo menos que eu não preciso comprar. Sim. E aí eu coloquei, mas eu achei assim, que eu fosse ler lá depois, tal. E aí tentei ler Evelyn Hugo agora em janeiro de novo, não consegui. Tava muito na ressaca. E aí alguém me mandou um inbox falando assim, Cris, você vai amar a Daisy. E aí eu falei assim, tá, então vou tentar Daisy Jones. Comecei e me apaixonei na primeira página, e foi. Então, eu não permiti que o mercado fizesse esse sufocamento de necessidade de eu estar em dia. Né? Cara, foi muita coincidência, eu tava com zero hype pra essa série. Eu comecei a ter hype por conta do livro. O livro que me levou ao hype. Tanto que eu não tava vendo nada. Eu não seguia os perfis, eu não tava vendo trailer, eu não tava vendo teaser, foto de divulgação. Eu não tinha visto foto de divulgação da série ainda. E, cara, eu trabalho com isso, né?
E vi tudo agora, no intervalo de uma semana. Terminei de ler o livro e entrei na imersão da série e pronto, eu já tô no hype. E aí decidi fazer cobertura. E aí já mudei nosso cronograma pra galera da taberna, por exemplo, de fevereiro, já pra março, já vai ser Daisy Jones. Então eu fui readaptando tudo em uma semana. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu vou participar de um hype sem planejamento. Sim. E isso tá sendo muito bom. Né? Não foi a Amazon. Tipo, a Amazon tentou me mandar o screener, por exemplo, como todos os jornalistas receberam, e eu neguei, porque eu não tinha interesse. Eu falei, não precisa, tal, não vou ver isso não. E de repente eu fiquei do tipo, meu Deus, eu preciso muito. Mas você se arrepende de ter negado? Não. Porque a gente vai viver a experiência de... A gente vai fazer as lives toda semana, vai ser incrível, do jeito que sempre é. Mas, sabe assim, eu acho que pela primeira vez eu entrei num hype por mim. E não pelo mercado, e não pra fazer relacionamento com a empresa. E eu acho que a galera da Netflix deve até estar estranhando, assim, porque eu sempre fui a pessoa, inclusive a gente ouviu isso em reunião com a Netflix já, que no dia 1º de cada mês eu mandava uma lista de tudo que a gente ia cobrir naquele mês da Netflix pra galera da assessoria, pra eles gerenciarem possibilidades de entrevistas, conteúdos antecipados e tudo mais. E eu não mando nada desde dezembro. Eu não mando essa lista pra ninguém mais desde dezembro. Porque eu fico pensando, será que eu preciso mesmo do conteúdo antecipado? Será que eu preciso mesmo fazer entrevista com todo mundo? Será que eu preciso mesmo estar em dia com tudo? Eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? E óbvio que agora, com esse turbilhão de emoções dessas últimas semanas, me veio tudo isso como uma avalanche de pensamentos e talvez eu tenha ficado ansiosa por conta desse conflito interno mesmo. Foram 12 anos agindo de um jeito específico. E de repente eu falei, não quero mais nada disso, vou virar hippie virtual. Foi isso que aconteceu. E como é que você reflete sobre ser uma hippie virtual? É mó onda, né? É mó onda, assim. E é gostoso. É gostoso ser dona do meu tempo, é gostoso ser dona da minha voz e da minha... controlar o que tá aqui, ó. Mas, assim, você descreve o antes como algo ordenado. Não, eu descrevo o antes como o lobo de Wall Street. A face lobo Wall Street do Coxinha Nerd. Isso. Que aí você tentava consumir e abraçar e... tudo. E crescer e fazer... E estar em dia, e ser o primeiro, e a corrida maluca do você precisa ter 500 mil inscritos. De repente você precisa ter 1 milhão de inscritos. No Instagram você não pode perder seguidores. E aí você Se o precisa seu alcance planejado. o seu alcance precisa ser incrível. Tudo precisa ser sobre você e você precisa bater as metas. Quem são os seus concorrentes? Mas sabe? Olha que interessante. Quando você fala sobre você hoje, você fala que é um turbilhão de emoções, é uma avalanche de acontecimentos, é caótico. É caótico. É destruidor. É desordenado. Mas por que é caótico e desordenado se você tá bem? Não é caótico. Então, mas eu acho que é muito como quando eu pedi demissão e assumi o Coxinha Nerd. É o mesmo sentimento, assim. Eu tinha um salário, eu tinha 13º, eu tinha férias planejadas, eu tinha horário de trabalho. No momento que eu larguei o ordenado e o controlado e o correto na cabeça de todo mundo e assumi trabalhar com criação de conteúdo, eu deixei de ter salário, eu deixei de ter tudo. Eu passei a trabalhar 16, 18 horas por dia e se eu não trabalhasse, eu não recebia nada, né? Isso na época a gente recebia, sei lá, 100, 200 reais do YouTube, uma parada assim. E era isso que a gente tinha. Eu tô falando mentira? Nada. Era isso que a gente tinha de renda na nossa vida. 200 reais por mês, assim, pra gente fazer o que dava. Não, e gente, abrindo muito o coração, assim, o Panda ia no mercado sozinho com lista contada, porque não tinha como eu ir junto. Era assim que a gente construía. E daquele caos ali, da ansiedade de não saber o que ia acontecer, a gente criou uma ordem, e criou uma rotina, e criou algo que era profissional, consolidado, correto, com entregas corretas e coisas assim, dentro da caixinha do que o mercado demandava. Mas a gente se comporta muito nos dois polos, né?
Enquanto um tá tentando organizar, o outro tá tentando desorganizar. Sim. E aí meio que incomoda essa interação, mas é Sim. do incômodo que a gente cria o nosso conteúdo. Sim. E sempre foi dessa forma. E aí nesse momento, eu estou tentando organizar. Normalmente é você que tenta organizar tudo. E é muito bom não ser essa pessoa. Pela primeira vez, assim. Eu tô Mas não ser causa ansiedade. Causa ansiedade, sim. Porque você é uma vida começa inteira, a ter insegurança sobre você mesmo. Claro. Tipo, o que você acreditava de você era real? Sim. Era, naquele momento. E eu tenho muito orgulho da Cris controladora até 2022. Mas a Cris 2023, cara, ela teve uma pandemia. E ela falou, eu não tenho controle sobre nada. E eu preciso lidar com essa falta de controle. E eu preciso fazer as coisas que eu penso, do jeito que eu penso. E sentir prazer no que eu tô falando, prazer com o que eu tô postando. Mas olha que interessante. E é prazer mesmo, tá, gente? O prazer de um primeiro relacionamento, assim, de um beijo na boca. Que você dá um beijo na boca gostoso e fica do tipo, caraca, é isso, minha pele inteira formigou. Eu não sentia mais isso com o nosso conteúdo. E agora eu sinto de novo. Então, assim, isso é muito satisfatório, né? E isso gera ansiedade, como todo bom início de relacionamento. Pode falar, desculpa. É que eu tô agora... Em contrapartida, eu assumi uma postura bem diferente do normal, né? De organizar, de ler contrato, de fazer planilha, de falar assim, não, até o ano passado eu me eximia de decidir. A partir do dia 1º eu decido. Isso é muito bom. E é interessante, né? Porque a gente não combinou isso. Não. A gente não para pra conversar falando assim, não, eu vou agir dessa forma e aí eu vou agir assim. Talvez eu tenha me inspirado um pouco na sua vontade de controlar para relaxar, entendeu? Porque é muito sobre confiança quando você trabalha em dupla, né? E aí, se você não tem nenhum interesse de controle, aquele exercício o outro do teatro, precisa né? ter. De Exato. se largar e deixar o outro pegar. Eu acho que é isso que eu tô fazendo. Gente, deu tanta confusão agora no celular que eu nem lembro mais o que a gente tava falando. Eu tava falando que é aquele exercício do teatro, de você se largar enquanto o outro pega. É esse sentimento aí que eu E é isso. E é isso. Você consegue se largar? Você confia em mim? Sim. Acho que agora sim. Mundo ideal. Mundo que... Agora acho que sim, sabia? Você falou que ia fazer aula de canto. Eu vou fazer. Eu trouxe meu teclado aqui pra cima. Eu não toco teclado há anos. Muitos anos. Tipo, mais de 10 anos, assim. E aí eu li Daisy Jones, gostei de Karen e falei, vou trazer meu teclado aqui pra você. Ai, que legal! Nossa, mas é meu sonho que você volte a tocar teclado. Então, mas aí eu quero voltar a treinar teclado. Tem muito tempo que eu não leio uma partitura, então não sei como vai ser esse retorno. Talvez eu tenha que tocar Kaikai Balão de novo. Curiosidade, tá, gente? Contar um case de insucesso pra vocês. No meu primeiro sarau, não sei se é sarau, acho que tinha outro nome. Qual era o nome, gente? Sua primeira apresentação. Mas tem um nome. Conservatório? Conservatório. Acho que é isso, né? Acho que é. De teclado, era pra eu tocar Carruagens de Fogo. Eu treinei durante muitos meses Carruagens de Fogo. Carruagens de Fogo? Tu sabe tocar isso? Então, eu sabia, né? Mas aí na hora eu entrei e tava cheio. E aí eu olhei pra todo mundo, sentei e olhei pra partitura, olhei pro teclado, olhei pra partitura, olhei pro teclado, olhei pras pessoas e toquei Kaikai Balão. E aí o professor ficou, segue o baile, foca no Kaikai Balão. Gente, Kaikai Balão é uma música de 10 segundos, não sei se você sabe, Carruagem de Fogo é uma música enorme. Mas eu fiquei lá, Kaikai Balão, aqui na minha mão, não quer não, tenho medo, não. Beleza, levantei, peguei minha partitura, fechei, agradeci e saí. Você não tocou Carruagem de Fogo? Não. Eu pensei que você tinha tocado depois de Kaikai Balão. Não, eu toquei depois do tipo, voltei. Mas no meu momento, eu toquei Kaikai Balão só. Entendi. De nervoso. E foi engraçado, assim. É engraçado... Mas você se essa sentiu trava bem saindo do palco e tocando Kaikai Balão ou você se julgou errada? Não, eu me julguei engraçada. Eu fiquei pensando, ninguém sabe que eu ia tocar Carruagem de Fogo, será? Sabia, tanto que eu voltei e toquei. Sim. Mas é legal você ter, por exemplo, um professor que te apoia nesse sentido, né? Mas enfim, tem muitos anos que eu não jogo. Você sabe a origem da palavra aluno? Não. Tem uma galera que achava que era o alume, vem de alume, que do é latim, luz sem né? luz.
E aí ela precisava da luz de outra pessoa para ter luz, mas era um conceito completamente errado. Aluno vem de herdeiro. Ah, que legal. Tipo, é uma pessoa que não nasceu do seu sangue, mas você trouxe para perto de você para ensinar para ela e para ela se tornar alguém. Que incrível. Independente da conexão familiar. Sim. Mas eu tava até... A minha mãe ontem até me perguntou, quando eu fui pegar o teclado lá embaixo, ela falou assim, mas por que você nunca mais tocou? Aí eu falei, porque você lembra do segundo professor que você contratou pra mim? Aí ela falou, Aí eu falei, então, ele dava em cima de mim, né? Nossa. Eu era adolescente, ele meio que abusava, né? Tentava abusar de mim, nunca conseguiu nada. E aí bloqueou isso. E eu falei que eu não queria mais tocar e parei de tocar pra sempre, assim. Cara, eu tinha, sei lá, 16 anos, tem mais de 20 anos que eu não toco, né? Você vai amar a biblioteca da minha mente. E aí eu fiquei pensando, cara, eu quero fazer aula de canto. E aí eu vi algumas aulas no YouTube que eu vou fazer pra testar, pra ver se eu gosto mesmo. Sim. E eu quero tocar de novo. E é isso, gente, os abusadores que lutem. Porque a gente tem que superar nossos traumas. Exato. Mas eu acho que eu tô me permitindo tudo isso de novo porque eu tô numa fase diferente da minha vida. E eu quero viver essa fase diferente da melhor forma possível. Você acha que se o professor não tivesse agido da forma que agiu, hoje em dia você seria musicista? Ah, não, acho que não. Eu nunca quis trabalhar com música. Mas me acalmava tocar. Né? E outra reflexão que eu fiz com a minha mãe ontem foi sobre minhas crises de ansiedade. Em como elas começaram quando eu era muito criancinha. Sim. Muito criancinha. Tipo, a gente consegue identificar crises de ansiedade que eu tive durante a minha vida inteira. No final de semana passado eu tive uma crise de ansiedade. E aí eu fiz essa conexão. Porque a minha crise de ansiedade é sobre perder o controle sobre linha de raciocínio e pensamento. Sim. Fica tudo muito nebuloso. Nossa, é o ventilador de post-it, sabe? Sim. Quando é post-it é uma ideia. E aí fica um turbilhão de coisas. E aí foi engraçado, porque eu fiz esse vínculo quando eu era criança, porque eu tinha isso também. E a atitude que eu tinha quando eu era criança era me calar. E era ficar quietinho. Às vezes até dormir pra passar. Mas aí eu percebi que se durante isso eu chegar pra você ou chegar pra alguém e falar tipo, tô tendo isso e eu estou pensando isso e está acontecendo isso, alivia na hora. Na hora. É isso, né? A gente sabe quais são as ferramentas. E quanto tempo eu perdi na vida? Eu não acho que tenha perdido. Eu acho que a gente... Enfim, a sociedade não falava sobre isso. Né? Ou a gente estava histérica, ou a gente estava estressada, ou a gente estava triste, ou estava depressivo. Mas as pessoas usavam esses termos muito de forma pejorativa. Agora que a gente consegue, por exemplo, abrir um vídeo e falar sobre... Cara, eu tô tendo uma crise de ansiedade. E olha quantas conclusões a gente chegou enquanto conversa. Exato. Isso é muito bom. Não teve uma linha pré-moldada antes da gente ligar o vídeo, Exato, né? Tipo, gente, eu fui dormir 4 da manhã e acordei, tipo, às 9, sabe? Isso. Eu quase não dormi essa noite. Então, assim, complicado. Mas tô aqui conversando com vocês porque eu acho que vir aqui romantizar a ansiedade e fazer um vídeo pra vocês de como eu lido com a minha ansiedade, técnicas para gerenciar a ansiedade, é muito falso. Aquilo ali é a ponta final da história. E, cara, mesmo você tendo ferramentas, vai ter ansiedade. Vai. Não existe cura, sabe? Não tem um remédio que você... Mesmo tomando o remédio, e eu sei que tem muita gente que trata a ansiedade com remédio, você vai ser afetado pelos impactos de ser uma pessoa ansiosa. É porque não adianta nada você tomar remédio sem investigar as causas, né? As causas vão continuar acontecendo até você entender como é que funciona. E mais, assim, gatilhos novos vão surgir. E você vai se enxergar de formas diferentes em momentos diferentes da sua vida. Tem coisas que vão acontecer com você amanhã que nunca aconteceram antes. Como que o seu corpo vai gerenciar isso? Como que ele vai lidar com essa nova informação? Você não sabe. Você vai ter que esperar acontecer pra saber. Então, eu acho que é muito disso, assim, sabe? Esse vídeo daqui, ele é uma carta aberta, não a como lidar com a ansiedade, não é de forma alguma uma lista irresponsável ou não aprovada pelo Conselho de Medicina ou de Psicologia. Ele é o dia seguinte de uma semana de crise de ansiedade com uma péssima noite de sono e verdades absolutas sobre como a gente não tem controle de nada. E que se você aí do outro lado não tem controle de nada, saiba que a gente aqui desse lado também não tem. E que essa perfeição maluca que as redes sociais criaram sobre a vida dos criadores de conteúdo é mentira.
Juro, é mentira. Na verdade, todo mundo sabe disso, né? Não sabe. Mas aí, não sabe. Pior que não sabe quando é mentira. se a gente para pra refletir sobre essa possibilidade, a gente sabe que é mentira. Porém, no momento que a gente absorve aquele conteúdo de uma pessoa que está nas Maldivas, ou que vai pra, sei lá... A gente sempre dá o exemplo das Maldivas, né? O dia que a gente for pras Maldivas, eu vou falar, gente, venci na vida, passou minha ansiedade. Mentira. Porque é isso que dá a impressão, né? Que você chegou lá, tudo curou. Tô rica. Mas, assim, quando a gente enxerga uma pessoa vivendo aquilo que a gente julga ser perfeito, a gente age como se fosse. Sim. A gente não leva em consideração, por exemplo, que a pessoa teve problemas lá, que a pessoa, sei coisas lá, aconteceram, tá com né? fome. Sabe o que eu vejo às vezes? Perrengue de blogueira, às vezes, assim. Blogueiro de alto luxo, né, talvez. Que tá aí fazendo viagens luxuosas, semana de moda em Paris e etc, Maldivas e tal. E aí, sei lá, a mala extraviada dessa pessoa. Aí a pessoa vai em rede social e fala assim, gente, minha mala foi extraviada, me ajuda a Latam. Sempre Latam, já reparou? Me ajuda a Latam, fica lá reclamando de umas coisas. E aí sempre tem um comentário que fala assim, ai, pelo amor de Deus, sabe? Com a sua vida, com o que você tem, você vai na loja, faz uma mala nova e caguei. Cara, não nada paga o estresse das suas coisas saírem dos trilhos e do controle. Exato. Independente da sua conta bancária, da sua condição financeira. Mas é fácil falar isso porque não são as coisas das pessoas. Exato. Né? E aí é aquele negócio, você não enxerga o outro como você. É isso, assim. Você sempre distancia a ideia do criador de conteúdo de luxo de você, porque você não é um criador de conteúdo de luxo, tipo, mas você é uma pessoa. Tipo assim, ai, se eu tivesse tudo que você tem, nunca que eu reclamaria disso. Reclamaria. Será que não? Reclamaria, porque você não vai deixar de ser você pelas coisas que você tem. Exato. As coisas que você tem não te definem. Isso. E elas não te acalmam, tá? Isso. Não te acalmam, de verdade, assim. Você pode ser incrível, criador de conteúdo incrível, super reconhecido. Tipo, essa semana eu recebi só mensagem linda de vocês e ainda assim eu tava lá, 3 da manhã, olhando pro teto, pensando o que será da minha vida agora. É isso, entendeu? É ótimo ter amor e carinho e dinheiro na conta bancária e trabalho legal que você ama? Sim. É ótimo ter recebidos de marcas que você admira? Sim. É ótimo a Netflix e o Prime Video saberem que você existe? Sim. Mas eu ainda sou um ser humano normal. Que 3 horas da manhã tá olhando pro teto pensando o que será da minha vida agora. E que precisa acordar no outro dia e trabalhar. E vida que segue. É isso aí. E é isso. Vamos trabalhar, que é a vida que segue. Só que amanhã, Cristina, é carnaval. E aí as coisas mudam, entendeu? Porque a gente tem que enxergar o que tá acontecendo do lado de fora e falar, tá, como é que eu vou trabalhar isso que tá acontecendo do lado de fora? E aconteceu uma coisa surreal, tá? Que eu virei pro Panda e eu falei, eu quero ir um dia no carnaval. Olha que maluquice. Eu já tô estressada. Eu não sei porquê. Primeiro, eu falei isso. Segundo, porque minha mente decidiu que quer ir pro carnaval. Sim. E terceiro, quantos dias depois desse um dia eu vou ficar pensando, por que eu decidi ir no carnaval? Quantas horas eu fico? Quantas horas vocês acham que eu duro no bloquinho? Vamos filmar? Vamos filmar? O que está acontecendo do lado de fora e o que está acontecendo dentro da cabeça da Cris naquele momento. Vamos. Esse vai ser o vídeo mais Cris Naval. esperado. Cris Naval. Afundando o Titanic. Vai terminar o vídeo com a flautinha do Titanic. Vai começar com... Como é que é? Do Lovezinho, a música? Ah, não, eu esqueci. Eu tô com a música na cabeça o tempo todo. Ah, eu esqueci. Mas ouça Lovezinho. Pega meu celular que eu boto Lovezinho. Não, mas não vai bater no YouTube? Não, mas... Gente, ouça Lovezinho. Peraí, vamos, pausa aí. Vamos ouvir Lovezinho. Olha isso. Hey! Não, é agora. Gente, alguém dá um Grammy pra essa Tracy? Eu fui no Twitter da Tracy pra marcar ela e dizer, meu anjo, você é o ícone desse carnaval, entendeu? O Léo Santana que lute muito com aquele bagulho bizarro de senta no pai, acho estranho, mas acho muito estranho. É muito estranho. Mas... Ela é tipo cara, a mesma energia da MC Loma. Na época que a MC Loma... Não, é melhor, porque é um negócio... que é uma música que a gente já conhece, que é uma música em inglês.
Mas a parte do quando eu te encontrar é sequência de lovezinho combina. E eu fico, por que essa música não foi escrita assim originalmente? Enfim, a energia do nosso vídeo de carnaval vai começar com é sequência de lovezinho. Ei. Olha, a realização da pessoa que não vai pro carnaval vai ser chegar num lugar e ouvir essa música na rua. Se eu ouvir, eu posso não volto com Titanic e flautinha, não. Volto feliz. Você volta com a sequência de lovezinho. Ei. Mas se der ruim, eu vou voltar do É isso, vai ter live todo dia de carnaval, tá? Boa! Então eu espero vocês aqui sempre no fim da tarde. A live de sábado já tá agendada, inclusive, que vai ser The Last of Us. Isso. Vai começar no seguro, né, E gente? domingo também. Não, domingo a gente deve ter outra live além de The Last of Us. 2 lives! Meu Deus! Nossa, a pessoa não vai querer sair de casa, vai querer ficar assistindo só no YouTube. O meu carnaval de 2023 é sequência de lovezinho. Ei! É isso, gente. Obrigada por ter sentado aqui para conversar com a gente sobre isso. E se você quiser falar um pouquinho sobre a sua ansiedade, como você lida com ela e quais são as coisas legais que você faz para ficar um pouco mais feliz, mesmo em semana que você está com crise de ansiedade, vai ser legal ouvir um pouquinho vocês também. Beijo, obrigada mais uma vez pelas palavras incríveis dessa nova fase aqui do canal e do nosso trabalho, de um modo geral. Vocês são fenomenais. Sim. Tchau. Tchau.